Últimas notícias do São Paulo, vamos falar sobre a lateral direita. Um jogador está se aposentando, um pode ser contratado e o outro pode reforçar o time já na próxima quinta-feira. Bora trazer mais detalhes e te contar também sobre Gonzalo Tapia apresentado. Quais funções do ataque será que ele pode fazer? Bora trazer essas e últimas notícias do São Paulo, começando com a reapresentação do time nesta segunda-feira. O São Paulo se reapresentou já visando o confronto contra o Juventude na próxima quinta-feira. O São Paulo quer os 3 pontos lá em Caxias do Sul e já começou todas as atividades. Nessa segunda-feira, né, pós-folga ali, o São Paulo enfrentou o Corinthians no sábado, no domingo acabou tendo a folga e se reapresentou nessa segunda-feira. E aí já começa ali os preparativos. E normalmente no dia de reapresentação do time, normalmente é sempre ali uma carga mais leve, principalmente com jogadores que atuaram por mais tempo dentro de campo na partida contra o Corinthians. Então, por conta disso, a tendência é de termos mais trabalhos realmente na terça-feira para saber realmente quais serão as novidades do time para pegar o Juventude na quinta-feira. Mike está de volta nesta segunda-feira na reapresentação do time. Ele disputou ali o treinamento ali na parte do campo, treinou de acordo com a comunicação do São Paulo, treinou sem restrições. Então, é um jogador que já estava se recuperando de uma lesão na coxa, né? Ele acabou sofrendo essa contusão atuando pelo Sub-20 e aí ficou de fora de toda a intertemporada com o técnico Hernan Crespo. Então, por conta disso, ele acabou não conseguindo ali realmente mostrar para o novo treinador ali o seu cartaz, a possibilidade dele ter mais minutos. Só que aí agora, enquanto o São Paulo está buscando um novo lateral no mercado, pode ser que o Mike surpreenda até o técnico Hernan Crespo e comece a ter rodagem. Ele treinou normalmente, os principais atletas que atuaram por mais tempo contra o Corinthians foram para a parte interna, e aí os jogadores que não jogaram por muito tempo, complementando com os jogadores da base e o Mike, acabaram indo para o campo e aí fizeram ali alguns coletivos, fizeram ali alguns trabalhos já com bola. E aí o Mike fez parte de toda essa preparação. Se tudo correr bem, né, ele é jovem, se recuperou rápido e bem, a tendência é dele treinar normalmente na terça, na quarta, e aí fica a critério do técnico Hernan Crespo se vai levar ou não o Mike para a partida em Caxias do Sul. Lembrando que o São Paulo só tem o Cédric Soares como um jogador que realmente faz a lateral, e aí pode ser que o Mike seja uma opção, uma vez que o São Paulo acabou perdendo o Oscar, né? Se a gente for pegar do time que enfrentou o Corinthians, o São Paulo perdeu o Oscar, então tem uma vaguinha ali para cumprir pelo menos no banco de reservas. Aí vai a ver se o Crespo vai preencher essa vaga retornando um Patrick, por exemplo, que é um lateral esquerdo, já que o Enzo Dias, a tendência do Enzo Dias voltar também aos relacionados, por isso que fica só uma vaga. Então aí se ele volta com o Patrick, fica com 2 laterais esquerdos no banco, se ele pode optar pelo Luca, pelo Henrique Carmo, que também ficaram de fora do Majestoso, ou se ele poderia dar uma oportunidade para o Mike entre os relacionados. E aí fica a nossa expectativa e a torcida, né, para quem sabe, o Mike possa ser observado com mais critério e mais de perto pelo técnico Hernan Crespo, que está louco por um novo lateral direito para o São Paulo. Pode ser que essa solução esteja em casa. Você está confiante? Você acha que o Mike pode realmente suprir essa necessidade do São Paulo na lateral? Deixa aqui nos comentários. Gonzalo Tapia foi anunciado oficialmente como novo reforço do São Paulo. Ele acabou sendo apresentado depois da estreia, né? Porque parte burocrática, tudo, ele acabou sendo registrado só no BID na sexta-feira à noite, ali por volta de 8h30. Então, como no sábado já era o jogo contra o Corinthians, então a preparação ali, a concentração para o jogo, o domingo foi folga, então só hoje que teve o tempo hábil realmente para o Gonzalo Tapia ser observado e como falar com a imprensa sobre a sua contratação. Ali uma apresentação de praxe do presidente Júlio Casares, e aí depois os colegas jornalistas que estiveram lá no Super CT puderam fazer ali algumas perguntas. Ele falou que não tem uma referência muito grande no futebol, não, ou pelo menos deve ter, mas não quis entrar em detalhes sobre os atletas com que ele se inspira, ou até ele tem características semelhantes. Falou sobre o Luciano, né? O Luciano decidindo um clássico, a alegria dele de ter estreado num jogo importante, que é um clássico. Falou também sobre a sua vinda ao futebol brasileiro, que ele não pensou ali 2 vezes, porque realmente o São Paulo é um grande clube no Brasil, que era uma oportunidade muito grande para ele na sua carreira, de ter essa oportunidade de jogar.
falou que ele já conhecia a comissão do técnico Hernan Crespo, não ficou muito claro onde que ele conhecia a comissão técnica, mas ele deixou claro que conhecia sim já o técnico e conhecia também a comissão. Então pode ser ali que possa ter rolado alguma conversa nesse sentido, o que corrobora, tá? Vou sempre bater nessa tecla de que o Tapia chega com o aval do Crespo, né? E aí ele falou que ele já conhecia ali a comissão técnica. Mas aí eu separei uma aspa aqui do Gonzalo Tapia falando sobre as características dele de jogo, as características que ele tem ali como fundamentais até para se adaptar a esse esquema de jogo. O São Paulo hoje já joga com 3 zagueiros e 2 atacantes lá na frente, uma dupla de ataque, e aí ele falou um pouquinho sobre onde ele se sente bem atuando. Abre aspas aqui para o Gonzalo Tapia. Eu me acomodo em um esquema com 2 atacantes, mas também com pontas. Não tenho uma posição fixa. Posso atuar como central, como ponta, como segundo atacante, sem problemas, afirmou o chileno. E foi assim até dessa forma que ele acabou entrando, né, no decorrer da partida contra o Corinthians. Ele acabou jogando ali numa dupla de ataque com o Ferreirinha, até jogou um pouco mais adiantado do que o próprio Ferreirinha ali numa vaga do André Silva. Então pode ser um jogador que será importante para o São Paulo aí nesses 12 meses que ele terá de contrato. O que você achou da coletiva do Tapia e dessa contratação? Deixa aqui nos comentários também. Antes da gente continuar, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo, tem vídeos exclusivos para os membros, a informação que a gente vai trazer mais tarde sobre Puma Rodrigues, a gente trouxe com exclusividade para os membros deste canal e a gente tem conversado sobre várias notícias exclusivas e bastidores lá no nosso grupo do WhatsApp. Além disso, tem vídeos exclusivos, né, contando alguns bastidores do São Paulo aqui no YouTube somente para os membros, contém em detalhes um vídeo de 7 minutos explicando os bastidores das negociações que quase sacramentaram a saída do Luciano nos últimos anos. Teve proposta oficial, teve um momento que marcou reunião, inclusive, para ele assinar o contrato, ele estava com papel e caneta na mão e ele recuou ali na hora. Enfim, alguns bastidores bem legais aí sobre o Luciano. E além de tudo, os membros do canal participam das nossas lives de pré, de pós, vão participar conosco na quinta-feira, onde a gente tem a nossa super quinta, trazendo vídeo, trazendo pré, pós e falando bastante sobre essa partida contra o Juventude. Pra gente continuar trazendo ainda muito mais informação para você nesta segunda-feira. Segunda-feira foi bem, né? Começando bem a semana depois da vitória no Majestoso. A gente já falou de Mike, falamos sobre Gonzalo Tapia. Puma Rodrigues é avaliado pelo São Paulo Futebol Clube. Vou explicar em detalhes a situação, até para deixar claro, porque quando a gente traz nomes, já parece que pode estar algo encaminhado, que está longe disso, tá? O Puma Rodrigues ele foi oferecido ao São Paulo. Por quê? Porque ele pertence ao Vasco, ele tem contrato com o Vasco até o final dessa temporada. A ideia inicial do Puma sempre foi uma renovação contratual com a equipe carioca, porque ele está adaptado, já está lá há um bom tempo, e ele gostaria de ter mais espaço. Porém, lá no Vasco, por inúmeras circunstâncias, ele foi um jogador que foi muito criticado em vários momentos, e aí ele acabou perdendo espaço lá para o Paulo Henrique, mesmo com a chegada do Diniz. Ele inclusive esperou um pouco a chegada do Diniz para ver se ele teria mais minutos. Só que ele acabou não tendo esses minutos, muito por conta da avaliação ali do Diniz, de que era um jogador que defensivamente, ofensivamente ele entrega, mas defensivamente ele tem muitas questões, e o Paulo Henrique é um jogador um pouquinho mais completo nesse sentido, mais equilibrado. E aí ele perdeu espaço. E aí agora o seu staff quer que ele seja negociado nesta janela, porque daria tempo para ele se adaptar em um novo local e teria um ano até a Copa do Mundo. O Puma Rodrigues ele é jogador uruguaio e é frequentemente convocado para a sua seleção. Então se ele perder espaço nesse período de um ano pré-Copa, dificilmente ele pode ser convocado. Então por conta disso o staff tem trabalhado para buscar um novo destino agora, para que ele realmente possa jogar e disputar a próxima Copa. Sem espaço lá no Vasco e com contrato somente de 6 meses, como ainda não chegou nenhuma proposta de alguém que queira realmente pagar ao Vasco para a liberação do Puma Rodrigues, o staff está tentando agir para conseguir a liberação dele junto ao Vasco de maneira gratuita, trabalhando para a rescisão de contrato. Até do que eu soube por parte do atleta, existe uma reunião marcada nos próximos dias justamente para a rescisão desse contrato e aí o Puma Rodrigues estaria livre no mercado. Seu nome foi oferecido ao São Paulo nesses moldes. Ó, São Paulo, a gente está conseguindo aqui a liberação do Vasco, a tendência é a gente conseguir a rescisão contratual, então aí ele poderia chegar para vocês sem custos, aí a gente poderia
fazer um bem bolado para assinar esse contrato, ele poderia disputar a Libertadores, é uma ótima vitrine visando a seleção uruguaia, então a gente poderia conversar nesse sentido. O São Paulo avalia esse cenário ainda, não tomou uma decisão nem que seja positiva ou negativa em relação ao Puma Rodrigues, e está numa questão de stand-by. Beleza, se você me falou que você consegue a liberação, eu vou aguardar a liberação e até lá a gente vai vendo aqui se a gente consegue outros nomes, a gente vai analisando o mercado enquanto você não consegue aí buscar a sua rescisão contratual. Então o São Paulo está nessa situação, está esperando, está avaliando o mercado, está avaliando também se vai querer a contratação do Puma Rodrigues. Inclusive o seu nome será levado ao técnico Hernan Crespo. Então, quando a gente usa o termo avalia, é porque ainda não tem nem conversas abertas nesse sentido. São Paulo está adotando um critério de esperar um pouco, espera a rescisão, e aí sim, com a rescisão na mão, o São Paulo tomaria uma decisão se contrataria ou não o Puma Rodrigues. Mas do que eu sei por parte do jogador, o São Paulo seria um ótimo cenário para ele, porque complementaria e seria o cenário ideal até para ele, visando esse último ano aí de Copa do Mundo. Deixo para você agora, você gosta do nome do Puma Rodrigues? Você acha que seria uma boa contratação? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito ouvir a sua opinião. Para a gente fechar o vídeo de hoje, só antes, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sports, um aplicativo bem completo sobre futebol que você pode acompanhar todos os jogos do São Paulo ao vivo de graça. É só você acessar o link e você vai criar a sua conta gratuita e você já vai poder começar a assistir todos os jogos do São Paulo e de todos os outros clubes do mundo. Você poderá também ver notícias, comparativo de odds de casas de apostas para você que faz a sua fezinha, a programação dos jogos, então você pode ver ali todo dia ali, você acorda, que jogos que tem hoje? Vai lá na Aula Esportes, vê a programação do dia, você vai ficar ligado e vai saber onde vai passar cada partida, os horários, as competições e tudo mais, e todas elas você poderá acompanhar ao vivo na Aula Esportes. Rafinha anunciou a sua aposentadoria dos gramados nesta segunda-feira, lá no canal do Sport TV. Ele comunicou a todos que realmente agora de maneira oficial se aposentou aos 39 anos. Ele estava no São Paulo na temporada passada, no início deste ano ele acertou com o Curitiba, que foi o clube que o revelou para realmente dar um ponto final na sua história no futebol. Ele acabou até rescindindo um contrato com o Curitiba lá de maneira antecipada, houve uma confusãozinha lá referente à sua viagem para a Alemanha. Desde então ele estava ali se aventurando muito nas transmissões de futebol, fez parte ali da TNT Sports falando um pouquinho da Champions League, fez outros trabalhos ali falando sobre futebol numa situação de comentarista, e aí agora ele anunciou oficialmente a sua aposentadoria dos gramados. Ele chegou ao São Paulo em 2022, ainda sob o comando do técnico Rogério Ceni. Ele na temporada anterior, em 21, tinha sido rebaixado com o Grêmio. O São Paulo viu uma oportunidade de mercado com o Rafinha, acertou a contratação do lateral na época, e lembrando que a contratação do Rafinha teve uma revelação no anúncio, né, de que realmente ele era torcedor do São Paulo na sua infância. E aí ele chegou em 2022, no seu primeiro ano já disputou 2 finais, a final do Paulistão e a final da Copa Sul-Americana. Infelizmente acabou não ganhando nenhuma delas, mas no ano seguinte conquistou a Copa do Brasil de 2023, sendo o capitão, sendo responsável por subir a taça, levar a taça até ao topo do futebol brasileiro. No ano seguinte, 2024, que foi o seu último ano, ele também levantou a taça da Supercopa Rei, quando o São Paulo venceu o rival Palmeiras na grande decisão nos pênaltis. E aí, na temporada passada, teve a sua despedida do São Paulo ali ao término da temporada, ele se despediu, e aí agora vai trilhar os seus novos caminhos, né? Pode continuar como comentarista. O Rafinha também sempre teve um sonho de ser técnico de futebol, e a tendência, de acordo com o que a gente sempre conversou nessa reta final de Rafinha, ele realmente estudar para ser ser treinador de futebol, e aí agora ele vai trilhar novos caminhos neste momento. A gente torce para que seja um jogador que tenha ali, quem sabe, algum cargo, alguma questão ali dentro do São Paulo, porque é um profissional de primeira e sempre muito respeitado por todo mundo. Tive a oportunidade de presencialmente já ter o contato com o Rafinha, é um cara show de bola, é um cara ímpar realmente, que contagia ali por onde passa. Então sucesso aí pro Rafinha na sua trajetória. E deixo aqui uma provocação / pergunta: você considera o Rafinha, capitão das 2 conquistas mais recentes do São Paulo, um ídolo
do São Paulo Futebol Clube ou não? Deixa aí nos comentários, quero saber aí a sua opinião. E esse foi o vídeo desta tarde. Obrigado por todo mundo que esteve aqui, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e seja membro para ter uma comunicação ainda mais de perto comigo. A qualquer momento a gente volta com mais informações do São Paulo. Tchau!